Colossenses capítulo 2. Eu vou ler, você acompanha na sua Bíblia só uma parte, o capítulo é longo, a gente vai falar de alguns trechos, né? Não longo, mas eu vou ler esse texto introdutório aqui, do 1 ao 5. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque embora ausente em pessoa, estou em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Até aqui por enquanto. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Mais uma vez eu te peço, em mais um momento de compartilhar o teu evangelho, de pregar a tua palavra, usa a minha vida. Eu estou aqui como mensageiro, mas sou menor do que o evangelho ao qual venho transmitir. Por isso eu te peço, me ajuda a pregar a boa mensagem que é a tua palavra. A mensagem que vem do Senhor, não somente daquilo que eu li, mas aquilo que o teu Espírito quer falar. Eu li, mas o Senhor já ministrou ela mesmo a mim antes de eu começar a preparar esse sermão. O Senhor falou comigo, agora fala aos meus irmãos também, e que a tua palavra seja o centro do que nós vamos fazer aqui nessa noite. O momento principal, quando o Deus de toda a terra fala com a sua igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Uma introdução breve com o apóstolo Paulo na carta dele aos Colossenses, nesse capítulo, uma carta que tem 4 capítulos, né? E ele inicia essa carta falando da importância do entendimento a respeito das coisas de Deus em Cristo. Ele chama isso de tesouro. Tesouro da sabedoria e do conhecimento. Um tempo onde muitas pessoas não estão dando mais o devido valor a esse tesouro. Esses dias eu conversava com uma jovem amiga aqui da minha igreja, que trabalha comigo da liderança, a Desirê, sobre como a mentira tem avançado, não só na igreja, mas no mundo inteiro. A igreja tem avançado de uma forma voraz. Em abril existe o dia da mentira, né? Dia 1º de abril. Mas eu acho que ele está até perdendo força, porque nós chegamos num ponto em que todo ano se tornou uma grande ode, uma celebração da mentira. O adultério, a falsidade, a mentira, a era das fake news está no meio de nós. E nós vivemos a era da pós-verdade. O que é isso? Para quem já ouviu falar sobre a pós-modernidade, que ela vem do século XX e chega até hoje, a pós-modernidade é um novo tempo onde existe uma crítica coletiva às verdades absolutas. Temos aqui diante de nós a verdade absoluta suprema, que é o Evangelho do Senhor, né? Então, existe uma crítica ao racional, ao pensar para chegar num entendimento em cima de um fato, e as narrativas universais, aquilo que existe diante dos nossos olhos que está acontecendo. Esse tampo desse púlpito é de vidro. Na pós-modernidade, as pessoas questionam se isso aqui de fato é vidro. Isso é objetivo, é vidro, mas a pós-modernidade trouxe esse relativismo. E essa mentalidade do relativismo muito exacerbada, muito à flor da pele, trouxe uma perspectiva de que cada um pode ter a sua verdade. Paulo estava enfrentando um pouco disso daqui. Já o que eu falei, a era da pós-verdade, é mais do século XXI em diante. Vou explicar de uma forma bem simples para vocês isso. A era da pós-verdade radicaliza esse conceito do relativismo a respeito do que é absoluto, a verdade. Colocando as emoções, as crenças pessoais acima dos fatos. Fatos. Um tempo onde homens se identificam como cães, se vestem como cães, vestem roupa de cães e passam a dormir em celeiros. Quem já viu algo parecido assim? Gatos, cachorros, homens que se identificam como cadeiras, homens que se identificam como objetos inanimados. Eu vi recentemente um homem que se identifica como água. E ele passa o dia numa banheira. Não existem, nesses dias, fatos. Quem já fez faculdade ou buscou entender um pouquinho o método da observação, o método da observação está em declínio.
observar os fatos, isso está em declínio. E se a pós-modernidade questionava os absolutos, ia contra os absolutos, a pós-verdade ignora isso aí completamente, substitui por versões convenientes ou por nada. Não precisa nem cada um ter a sua verdade, que era o que a pós-modernidade trazia. Porque é possível viver a mentira, simplesmente. Muitas das vezes isso nem é questionado. As fake news estão dominando uma sociedade que, na verdade, tem a mentira dentro de si. E a sociedade pega, às vezes, uma mentira, uma fake news e se apega como se fosse uma verdade. E isso, dentro da igreja, traz um enorme empobrecimento das bases teológicas, as bases da palavra de Deus. E a igreja, até dentro das suas paredes, tem sofrido com doutrinas que desconsideram a Bíblia como base única de regra e de fé. Uma loucura. Falam da palavra de Deus sem considerar o que a palavra de Deus fala a respeito dela mesma. É a pregação da Bíblia sem Bíblia. A gente até brinca, às vezes, tem pregador que começa a mensagem, abre a Bíblia, não volta nunca mais para a Bíblia, sai da Bíblia e desaparece, vai para astros, trovões, experiências e nunca mais volta. Mas eu estou falando até de algo pior. Um tempo onde a Bíblia perde a sua relevância e a igreja enfraquece. Porque a igreja sem verdade enfraquece. Porque Jesus é a verdade, amém? Se falta verdade, Jesus está sendo diminuído dentro dos muros da igreja e dentro do nosso coração. E isso não pode acontecer. Dias onde crentes de todas as idades estão se perdendo, se desviando, porque as mentiras estão sendo muito bem vendidas. Você que é pai de adolescente e pré-adolescente, saiba que existem muitas pessoas preparadas para confundir os seus filhos que em breve estarão no nível médio e na universidade. Você precisa investir em base. Ontem eu falei para os adolescentes que eu quero investir neles como evangelistas. Eu quero que eles saibam desde agora como pregar e defender a sua fé. Porque daqui a pouco vão ter pessoas preparadíssimas para dizer tudo que está sendo ensinado na IBI. Mentiras muito bem vendidas. E aí essa jovem, a Desirê, me perguntou, como a gente faz para se proteger disso? Desirê Epáfras, líder dessa igreja de Colossos, estava com esse dilema. Doutrinas mentirosas estavam entrando naquele lugar. E o apóstolo Paulo escreve com zelo. Você vê aqui que, apesar dele não ter plantado essa igreja, ele escreve com zelo e afeto. Dá para notar isso na carta. Ele não chega só dando de voadora, né? Aquela canelada. Ele escreve com zelo. Porque apesar de não ter plantado a igreja, ele era pai na fé de Epáfras. Se você for ler a carta de Paulo aos Efésios, você vai ver lá a relação de paternidade espiritual de Paulo com esse cara. Mas na sua abordagem também há um tom de preocupação. Ele fala de diversos assuntos, mas o fio condutor da preocupação com a teologia acompanha a carta. Tanto que ele refaz, parece que ele reprega o evangelho para aquelas pessoas. E há diversos assuntos aqui, mas há uma sensibilidade com Paulo, com a parte da teologia. E o Paulo combate esses ensinamentos, chamando eles de argumentos, está aqui nessa primeira parte, falaciosos. Argumentos falaciosos. Guardem isso. Você vai ouvir falar disso nessa mensagem. Porque o que é uma falácia? Uma falácia é uma mentira que simula a verdade, mas ela é falsa. Parece a verdade. Tem algumas partes da verdade, mas é mentira. Mensagens que você vai ouvir a pessoa falando que Jesus foi para a cruz. E aí você acredita, pô, mensagem boa. E o resto da mensagem não tem Jesus mais no centro. A mensagem traz em você com partes da verdade. Quando toda a Escritura é inspirada por Deus, não só um pedaço pequeno do contexto. E igrejas têm se desviado assim. E Paulo diz aqui nesse texto, na primeira parte que eu li, que ninguém vos engane. E ele reforça a necessidade de nós enxergarmos a Cristo como esse tesouro. E ele diz que nós precisamos ter firmeza na fé nesse Senhor Jesus, que nós cremos por meio do ensino. Firmeza na fé em Jesus. Jesus, diga assim, Jesus é o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Que ninguém vos engane. Irmãos, a resposta da igreja para a era da pós-verdade, para a era da mentira, para simplificar, a era da pós-verdade, a era da mentira é o evangelho absoluto, a verdade em Cristo Jesus.
Nós precisamos combater as falácias, as falsas verdades do nosso tempo. Paulo combateu lá atrás, mas as falácias do nosso tempo precisam ser combatidas com o próprio evangelho. Desirê, é assim que nós vamos aprender a nos proteger. É assim que nós seremos sal e luz nesse mundo cheio de mentiras. Se o mundo está em mentiras, eu também, que sou igreja, não posso viver em mentiras. Eu preciso ser resistência. E esse texto, no capítulo 2, é uma parte apenas de uma carta maravilhosa que eu recomendo a você a leitura. E nós temos nesse capítulo 3 verdades que eu vou abordar hoje, que serão para nós instrumentos de fortalecimento da fé em Cristo, que é a recomendação de Paulo, para vivermos por meio somente do seu ensino e do seu evangelho. Amém? Versículos 6 e 7. Se alguém puder trazer, Alexandre, traz um copinho d'água para o teu camarada. Ele levantou logo 2, assim que eu gosto. Muito bom. São meus amigos mesmo. Versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. A primeira verdade, o evangelho de Jesus, conhecido, nos leva a permanecer. O evangelho de Jesus, obrigado, Gui. O evangelho de Jesus, conhecido, nos leva a permanecer. O apóstolo Paulo começa o apelo aos crentes daquela igreja de forma bem direta, depois de ser amoroso, abordando o tesouro em Cristo. E ele faz isso em um ponto crucial. Antes ele fala da preocupação com as falácias, falsas verdades. E agora ele afirma a necessidade dessa firmeza na fé em Cristo. Não adianta eu saber que é falso, mas eu preciso ter firmeza no que é verdadeiro. Não adianta eu saber que tem falso, mas o que é verdadeiro? Tem muitas pessoas falando que tem besteira sendo pregada na internet, mas não sabe o que é não sabe distinguir 100% ou 80%, 50% do que é a verdade. Do que vale receber essa firmeza se ela vai se transformar numa fé temporal? Vem alguma questão mais complicada na sua vida e você não sabe dizer? Não adianta só receber o que você tem recebido aqui. Você precisa permanecer em Cristo até o fim dos seus dias. Não para que você perca a sua salvação, porque você não vai perder a sua salvação. Se você nasceu de novo, você não vai perder a sua salvação. Mas nós precisamos viver a salvação até o último dia das nossas vidas, permanecendo neles. E isso vai testemunhar que você de fato nasceu de novo. Amém? Por isso ele diz, continuem a viver nele. O apelo era para que eles dessem muita atenção à necessidade de permanecer. E ele usa aqui 3 palavras principais para explicar como eles deveriam permanecer. Ele diz, enraizados, edificados e confirmados na fé. Edificados, enraizados e confirmados na fé. E que essas 3 palavras apontam? Em que eles precisam se enraizar, edificar e confirmar? Nos ensinamentos que eles receberam segundo Cristo. Está aí no texto. Edificados, enraizados e confirmados os ensinos em Jesus. Segundo Cristo. Meus irmãos, com raízes profundas eles não seriam arrancados. Com uma base e boa construção teológica, ensino a respeito de Jesus, eles não seriam destruídos, seriam construídos. Ou seja, quando a gente fala edificar, é ser construído. Construir o seu cristianismo com bases sólidas. Parece até que é uma palavra que a gente fala meio que como oi, tudo bem, né? Ser edificado. O que te edifica? O que constrói você como edifício? Como casa de Deus? Precisamos estar edificados no ensino, enraizados com raízes profundas no ensino. E ele apela para que fossem confirmados, para que fossem seguros. Porque se te falta firmeza, como será a sua vida em Jesus? Firmes, meus irmãos. Ele quer que você seja, o Senhor quer que você seja firme. E veja quantos pontos ele detalha para mostrar essa necessidade de continuar a viver. Isso é um resultado de um ensino. E se nós nascermos de novo, nós precisamos entender que esse evangelho praticado, conhecido, vai nos levar a permanecer. Isso é fundamental para a sua caminhada. Eu te pergunto, você tem recebido o evangelho aqui? De manhã você recebeu o evangelho? Semana passada? Às vezes nós nos esmeramos para pregar Jesus, nós queremos preparar pessoas para ensinar Jesus, para que crianças falem de Jesus, para que adolescentes falem de Jesus, para que jovens falem de Jesus.
Não de qualquer forma, falar de Jesus, tem gente que fala assim, eu vou evangelizar na rua, vou entregar um panfleto, vou falar, Jesus te ama. Meus irmãos, amém se você é neófito, você falar isso, louvado seja o Senhor. Mas o que te impede de progredir e conhecer o seu Senhor mais a fundo para que você saiba explicar da razão da sua fé? O verdadeiro evangelho não confunde, explica. Nós precisamos sair desse momento de insegurança. E eu fico me perguntando porque muitos irmãos não percebem a relevância disso, que não dão valor ao que é pregado, ao que é ministrado na EBD. A gente prega na EBD um negócio de manhã, prega no culto, aí daqui a pouco vem uma história do irmão com o oposto do que a gente acabou de falar. Eu não sei se a pessoa não crê no que a gente está falando ou se ela não entendeu. De repente a gente precisa revisitar o que a gente está falando. Porque se de repente você não creu, aí é uma coisa entre você e Deus. Mas se a gente está falando de uma forma muito complexa, a gente pode explicar. Porque às vezes a gente fala algo aqui com base teológica, e o irmão vai para o histórico, pega um vídeo lá do Bispo Edir Macedo e compartilha o oposto do que a gente está falando. Eu morro quando eu vejo isso por dentro, morre uma parte de mim. Eu vou ficando mais velho, eu envelheço 5 anos. Irmão, o único caminho, a única forma de você permanecer em Cristo é por meio da sua palavra e do seu ensino. E eu te pergunto, onde estão as raízes do seu ensino? Do ensino desse evangelho? Nós estamos aqui pregando 3, 4 vezes por semana, tem EBD, tem EBI, devocional feito diariamente agora com a leitura bíblica diária, e é um líder seu que dá uma palavra no ensaio, é o pastor falando alguma coisa, tem uma reflexão na oração, mas isso tudo só faz sentido se você for conectado ao que é feito para te abençoar. Não adianta você ouvir e não praticar nada, senão você não vai permanecer. E Paulo diz, continuem firmes, segundo o ensino. E olha só, Paulo estava apelando aqui para uma igreja que já tinha manifestado interesse no ensino. Ele diz, vocês estão indo bem, só que vocês estão deixando entrar algumas coisas. Só que a igreja ouviu o ensino, e ouvindo o ensino, ainda assim eles estavam em risco. Imagina quem não quer ter atenção ao ensino. Se já tem risco dando ouvido, imagina não dando. Está morto, está lascado. Mas tem gente que acha que pode viver a vida em Cristo assim. Como você vai permanecer em Cristo sem o ensino de Cristo? E alguns dizem que a letra mata, né? Eu não vou estudar demais não. Usam as palavras de Paulo ali em 2 Coríntios, 3, com pretexto para dizer que estudar a Bíblia é perigoso. Falácia. O evangelho, porque ali Paulo falava de outro contexto, fazendo uma comparação com a lei antiga e com a graça, e pega isso e fala que a letra mata. Não. A palavra de Deus, viva para você, te trará a vida. É ela que te faz nascer de novo. Você não aprende a Jesus senão por meio da palavra. Como é que a palavra mata? A palavra de Deus vai trazer você à vida, te tira da sepultura e te faz nascer de novo. Ainda que pessoas não reconheçam a Bíblia, sejam ateus, a palavra de Deus moldou sociedades que não creram para a mudança de vida, mas mudaram de postura. A Bíblia é o padrão mundial para casamentos, leis gerais e boa conduta. Ateus praticam doutrinas, ensinos que vêm da palavra de Deus sem saber. A Bíblia está em todas as sociedades. Leia a história do evangelho e mesmo que você não seja um crente, você receberá algo proveitoso. Mas e você que é crente dessa igreja? Que valor você dá a isso? Porque, meus irmãos, não se enganem. Um crente frio não é um crente que não fala em línguas, que não está por aí profetizando, rodando. Um crente frio é um crente desconectado do evangelho de Jesus. Esse é o crente frio, um crente vazio, crente que não tem raiz profunda, que não está edificado e que não está confirmado, seguro. Pratos feitos são crentes assim para a era da mentira, para a era da pós-verdade. E a sua superficialidade em algum momento pode te matar. Não se engane. O diabo segue com a sua boca aberta para devorar crentes dispersos, que não vigiam e que não estão firmes na fé. Crentes que não foram construídos como edifícios segundo o edifício teológico forte de Jesus. Irmãos que chamam Gideão de construtor das muralhas, que chamam Moisés de aquele que estava no jardim do Éden, que falam besteira o tempo inteiro, que não sabem discernir a mão direita da esquerda da palavra de Deus. Não porque são neófitos, que eu não estou falando aqui para neófitos. O neófito está aprendendo do primeiro amor e aleluia, às vezes o neófito tem mais interesse do que a gente que tem 20 anos e talvez nós precisemos voltar ao primeiro amor a respeito da Sagrada Letra. Mas crentes com muito tempo de casa que dão pouca atenção ao ensino, se contentam com pouco ou nada. E por isso eles não estão como edifícios na rocha. Ou seja, não estão construídos na rocha. Crentes inseguros estão há anos perguntando a mesma coisa. Não é porque a gente tem, a gente vai ficar chateado
responder, não, eu vou te responder a mesma coisa 20 vezes. Mas quando você me pergunta 10, eu me questiono se você de fato deu atenção ao que está sendo ensinado. Crentes que estão mais interessados na prova do BBB do que no ensino, que gravam quem está falando, o que está acontecendo, quem é o anjo, quem é o líder, mas estão inseguros teologicamente. Vem o vento, vem a tempestade e as suas casas são derrubadas. Você quer, você quer permanecer em Cristo? Separa então, todo dia, toda semana, uma vasta e boa porção do seu tempo para aprender não rasamente, não de maneira superficial, mas profundamente o verdadeiro evangelho. Versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Versículo 16. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade, voz mansa e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho sem motivo algum na sua mente carnal e não retendo a cabeça que é Jesus, a partir do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de... Aleluia. Segunda verdade, o falso evangelho nos distancia de Cristo e precisa ser combatido com a própria Bíblia, teologicamente. Combatido. O falso evangelho precisa ser combatido. Mas como? Porque tem gente que acha que combate o bom combate do evangelho, tem gente que acha que vai chegar no fim da vida combatendo o bom combate porque está chutando macumba na rua. Isso é combater o evangelho? Indo para a passeata do político favorito, gritando o nome dele, fazendo posts de autoajuda no Instagram. Isso não é combater o combate do evangelho, irmão? Se você tem pensamentos superficiais a respeito disso, você está equivocado. Você está equivocada. Paulo nos ensina a combater a falsa doutrina com a boa doutrina, segundo Cristo. Está escrito aqui, segundo Cristo, com o ensino da palavra, do cabeça, que gera o crescimento em Deus, a cabeça do corpo, que é Jesus. Paulo dizia, sim, crentes de Colossos, vocês precisam continuar vivendo a fé, mas tenham cuidado, porque tem algo que já está dentro de vocês. Eu soube aqui por Epáfras, que Paulo estava em uma situação difícil nesse momento, eu soube aqui por Epáfras que pode colocar tudo isso a perder. Preste atenção, minha irmã e meu irmão, ensino por ensino, tudo era evangelho, mas nem todos os evangelhos pregados em Colossos eram verdadeiros. Estou pregando o evangelho, eu também, mas qual é o verdadeiro? Ali tínhamos judaizantes, tentando trazer o peso da lei para os gentios e querendo fazer com que eles entendessem que só aquilo era a igreja. Isso não é novo, você vê isso em vários lugares na palavra de Deus, e isso gerava divisões na igreja. Você vê que o apóstolo Paulo ele combate isso falando, olha, não deixa que alguém venha querer fazer desqualificação dos membros. Crentes que se sentiam inferiores porque comiam de certa forma. Cultos com veneração a anjos. E ali ainda tinha uma cultura grega misturada. Existia uma deusa chamada Cibele, no seu tempo em que era cultural se realizar sacrifícios a touros. E as pessoas pegavam isso, a deusa Cibele, e tentavam misturar com a cultura cristã praticada naquele meio, porque no Antigo Testamento havia um sacrifício de animais. E aí o sacrifício de Jesus foi sendo diminuído de novo. Quando ele é o único e definitivo sacrifício, isso estava acontecendo ali. Cultos com veneração a anjos. Também filosofia e helenismo grego. Helenismo gregos aqui, você vê Paulo combatendo a filosofia e vãs sutilezas, que era uma tentativa de humanizar a igreja, de forma que a igreja se tornasse boa por si mesmos. Sabe? A bondade humana, o helenismo, filosofia religiosa misturada com prática cristã. Isso sendo trazido para dentro, para o centro da igreja. E outras coisas mais. Difícil o tempo para Epáfras. E Paulo disse, tenham cuidado com essas doces, gostosas palavras de ouvir. Vãs sutilezas. Ele diz mais, não sejam enredados com essas filosofias sutis. Irmão, ser enredado é cair numa rede, é ser fisgado naquela rede, naquele tempo era uma rede mesmo, capturado. E aqui nesse caso o apóstolo está apelando
para que eles não fossem capturados em seus corações e serem levados para longe de Jesus. Eu pergunto a você, que está me ouvindo aqui nessa noite, o que tem alimentado os seus ouvidos? Porque com as redes de hoje, não de pesca, sociais, aquele dia o cara tinha que ir para um culto, que era realizado uma vez por semana para ouvir heresia, para ouvir besteira, para ouvir aquilo que desviava ele de Jesus. Hoje, em 10 minutos, você recebe dezenas de bobagens, conteúdos falsos a respeito do Evangelho. Estamos numa era pior, Desirê. Pior, mais difícil do que o tempo de Epáfras. Mando muita coisa para o pastor Fábio pro antes. Eu não sei se Deus já estava me provando para eu preparar essa mensagem. Eu tenho recebido uma enxurrada de falso evangelho. Compartilharam comigo um pastor que está oferecendo curso sobre como administrar o ministério de anjos, para que eles trabalhem na igreja a seu favor, como colocá-lo na janela, na porta. Um curso! Eu recebi esse curso, você pode se matricular, ele vai te ensinar como trabalhar com os anjos. Estamos há anos pregando contra o neopentecostalismo, porque são situações sim muito complexas de lidar, mas enquanto a gente se preocupava em combater o neopentecostalismo, das entranhas, das profundezas foram surgindo outras teologias, e aí, quando a gente viu, tinha muito mais. Olha isso! Existem pastores vendendo o seu próprio sangue para cura, por terem dom de cura. Gente, e onde está o sangue de Jesus? Cursos para saber como curar pessoas com rituais cheios de simpatias. Meu Deus, o que nós nos tornamos? Nós somos curandeiros, nós somos feiticeiros. Homens dançando efeminadamente em grupos de dança, rebolando e chamando isso de dança profética. Pelo amor de Deus, tenham vergonha. Onde nós vamos parar? Será que essas pessoas que fazem essas coisas estão conscientes ou não nasceram de novo e por isso estão cegas? Mateus 22, 29 diz, em um tempo onde havia um debate sobre o que era de Beelzebul, o que não era, e Jesus responde, o erro de vocês está no fato de vocês não conhecerem as Escrituras e por isso nem o poder de Deus. Irmãos, uma igreja que terceiriza, um crente que terceiriza o conhecimento de Deus a pastores da internet, a mentores, coaches do evangelho, a youtubers, é uma igreja preguiçosa. Irmãos, nós já erramos, né, Anderson? Se a gente terceiriza o nosso conhecimento ao pastor da nossa igreja, eu tenho que ter um crescimento espiritual independente do pastor Fábio. Eu preciso ler a palavra em casa, independente dele. Eu já erro quando eu transfiro isso para ele. Imagina para um cara da internet que eu nem conheço. Eu não sei como é que é a vida do cara, eu estou lá vivendo em função daquilo que ele está pregando. Homens e mulheres que falam bonito, que falam manso, que te fazem chorar. Expectativas tolas de crentes que são meninos e meninas na fé, imaturos, crianças que querem sentir um arrepiozinho na espinha. Essa semana eu ouvi uma pastora pregando num culto, gente rodando para tudo que é lado, e no momento de poder ela olha para os seus músicos e pede poder de Deus e unção, ela peça a unção de Deus, em seguida ela larga um palavrão em alto som, aquele pior palavrão, no meio do culto. E aí eu penso, a igreja vai se revoltar e vai sair. Não, o povo começa a rodar ainda mais e jubilar no meio daquele palavrão. Como isso pode ser possível? Eu olhei para aquilo e na minha mente veio imediatamente os profetas de Baal se mutilando, se chicoteando em rituais de banho de sangue, enquanto uma multidão animada esperava clamando pelo fogo de um Deus que nunca veio, porque Baal não manda fogo. Homens e mulheres que parecem estar clamando a Baal e não a Jesus. Homens e mulheres correndo atrás de nada, correndo como quem corre atrás do vento, quando Salomão muito sabiamente já nos disse, meu Deus, vaidade, tudo é vaidade. Eu vi essa semana um pastor que ungia suas mãos com óleo, sentado num trono, e os irmãos tinham que ajoelhar e beijar suas mãos. As pessoas felizes em viver isso, porque são místicas, pessoas que não são cristãos verdadeiros. Não é possível que não tenham apego ao que está escrito nessa palavra, que eu creio que se você ama, você nasceu de novo, porque estão perdidos, estão cegos, porque o evangelho tira a cegueira dos nossos olhos, que rodam, pulam, falam em línguas, mas falam palavrão quando descem do púlpito, durante o púlpito agora, nem precisa descer do púlpito, já no púlpito já fala, traem o marido, traem a mulher, fazem fofoca, enganam o patrão, mas estão rodando. Um tempo de pastores ídolos, meus irmãos, pregando um Cristo menor e ainda assim sendo celebrados. Pastores que dizem ser os milagres da palavra de Deus, alegorias. Isso é chamado, se você quiser depois estudar, de teísmo aberto. Deus não tem mais o controle da história. Adão não existiu. Jesus não ressuscitou. O céu é figura de linguagem. Homens que travestem os seus sermões de partes do evangelho, como acontecia
aqui em Colossos, para que num pequeno percentual restante possam desfazer o próprio evangelho que acabaram de pregar. Pelo que eu me lembro, quem fez isso no Jardim do Éden foi a serpente. Homens pelos quais o apóstolo Paulo talvez os chamasse Jesus de sinagoga de Satanás. Essa semana eu também vi a entrevista de um pastor muito famoso, que talvez você conheça, mas eu não vou falar o seu nome, que ele já havia dito antes, em uma mensagem, que precisaria a Bíblia ser atualizada. E numa entrevista ele disse que ele precisava atualizar a palavra de Deus. E na mesma entrevista ele diz que a conversa de Jesus com a mulher samaritana era uma conversa proibida para menores de 18 anos, porque Jesus, ao falar da água viva, estava oferecendo, na verdade, o seu sêmen para a mulher samaritana. E eu tenho muita vergonha de ser colocado na mesma página dos evangélicos quando eu penso nesse pastor. Mas os crentes que o entrevistavam naquela entrevista jubilaram e celebraram a sabedoria desse famoso pastor. Sinagoga de Satanás. Um mundo cheio de pastores com voz mansa, que seduzem você para o inferno. Você nasceu de novo? Porque não é possível que você tenha nascido de novo e esteja escutando o diabo falar e celebrando com alegria. Paulo disse, tenham cuidado com vãs sutilezas. Não é porque a pessoa fala manso. A minha psicóloga fala bem manso e ela não é crente. Não é porque o camarada fala manso, porque a mulher fala docemente, que ela é abençoada por Deus e nas suas pregações ela está sendo usada pelo Espírito Santo. O próprio diabo pode falar de maneira doce, se ele assim quiser. E quando ele aborda o Deus Todo-Poderoso, numa conversa a respeito da vida de Jó, não havia gritaria na voz do diabo, mas uma voz doce de quem queria devorar a vida de Jó. Talvez esses pastores estejam alinhados com as suas preferências políticas, até o time de futebol, e você tolere isso porque o seu senso de justiça social está sendo alimentado. E você se permite ouvir heresias porque ao menos ele não é de direita, pelo menos ele não votou no Lula, pelo menos ele não votou no Bolsonaro. Que bênção! Mas meu irmão, que pequeno se tornou o seu evangelho se você considera o que é pregado por quem está sendo pregado e não pela mensagem que está sendo pregada. Paulo estava preocupado e eu estou também. Confesso que muito mais com os jovens, mas com toda a igreja. Porque eu vejo aqui nesta igreja postagens, pensamentos e reflexões que vão em oposição ao que nós pregamos no púlpito. Coisas que nós precisamos repudiar e estamos celebrando. Um evangelho que fala docemente contigo e que exalta, coloca você no centro. Quando eu quero ser confrontado por um evangelho que me lembra o quão miserável eu sou, miserável pecador que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Disse o apóstolo Paulo. Eu preciso de um salvador e não de um coach. O médico, eu vou pelo meu plano de saúde e vou curar das minhas feridas. Se eu quero ser afagado por alguém, eu converso com minha esposa docemente e torço para que ela fale assim comigo também. O evangelho, eu quero que ele me diga que eu preciso de um salvador, eu não quero ser afagado. Eu não quero um evangelho que me mostre que eu sou maravilhoso, porque eu não sou, você não é maravilhosa, você não é poderoso. Jesus é maravilhoso. E ele mesmo disse, bom só tem um que é Deus. Mas você se sente o alecrim dourado. Não estou dizendo que você é a pior pessoa do mundo porque Deus deu a vida por você. Mas sim para que você não priorize um evangelho que não te mostra a verdade. Eu quero me arrepender dos meus pecados ouvindo a palavra de Deus como eu me arrependi pela manhã. Eu quero me sentir desafiado a sair pelo mundo e pregar o evangelho. Eu não quero me sentir que eu estou em casa bem porque, meu Deus, tudo é meu favor. Eu não quero ser bajulado pelo evangelho. Eu não quero ser exaltado pelo que está sendo pregado. Eu quero ser massacrado para que eu me ajoelhe e me renda a Jesus. Você tem ídolos no meio das igrejas que você tem consultado? Se forem igrejas, porque às vezes nem são igrejas. Nós precisamos combater o falso evangelho, não fazer parte dele, pelo amor de Deus. Irmãos, eu não estou disposto a negociar. Você está disposto a negociar o evangelho? Eu não pregarei em cultos ecumênicos como alguns fazem, onde a palavra de Deus está sendo vilipendiada e não está no centro, onde no momento há um babalorixá rodando em simbologias aos seus cultos a entidades que não são o nosso Senhor. E depois vem um pastor para pregar, e daqui a pouco vem outra pessoa buscando consultas a espíritos em mesa branca. Eu não farei isso, eu não vou misturar iniquidade ao ajuntamento solene. Lembre-se das palavras de Isaías, toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo. Voltem-se para o Senhor antes que Ele venha. Eu não vou ceder à pressão do culto das emoções. E você? Eu não vou vandalizar a palavra de Deus para atender políticas sociais, porque o evangelho é único. E somos cristãos? Ou não? Porque se nós somos, o evangelho não pode ser tratado em pé de igualdade com as coisas do mundo. Mas eu penso assim. Alguém diz para você,
A Bíblia já é ultrapassada. Talvez para os jovens o namorado, talvez o chefe no trabalho para quem já trabalha, talvez o seu esposo. E se você continuar nessa, eu vou achar que você é burro. Tudo bem, então eu sou burro, mas eu não vou mudar aquilo que eu penso a respeito de Cristo. Eu vou largar, eu não sou seu amigo mais por isso. Amém, a sua amizade era ótima, mas a minha fidelidade a Cristo está em primeiro lugar. Martim Lutero disse: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Eu não negociarei a verdade. E eu oro para que você não negocie também, porque assim a nossa igreja estará edificada fortemente em Jesus. Versículo 9 ao 15. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados, por meio da fé no poder de Deus, e que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e nos constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, despojando-os de principados e potestades, anjos, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Estamos com a hora avançada, mas eu não vou deixar de pregar essa parte. Vou reduzir, mas não vou deixar de pregar. A terceira verdade, conhecer a Cristo é a forma de se proteger do falso evangelho. E conhecer de que forma? Profundamente. Jesus te ama, amém. Mas eu preciso saber que ele amou o mundo de tal maneira, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não posso ficar no Jesus te ama. Jesus te ama é para quem acabou de se batizar. No máximo, Paulo, entre as duas partes que ele relata essas falsas doutrinas, ele trouxe um mini evangelho aqui. Se você for ver um mini evangelho. E reapresentou Jesus aos crentes de Colossos, e ao dizer essas palavras, eles precisavam rejeitar essas doutrinas e se aprofundar em Jesus. Ele decide explicar o porquê da vida no Evangelho ser segundo Cristo. E algumas coisas que ele diz: Jesus é homem, mas é Deus. Ou seja, incomparavelmente maior do que falavam mentiras. Vocês estavam mortos. Tem outra aqui, obrigado, Gui. Vocês estavam mortos nos seus pecados e eram inimigos de Deus, e foi Ele que deu vida a vocês. Ele deu vida, e Ele tirou vocês da velha história de trevas. Ele trouxe vocês para um novo caminho. Ele é quem ressuscitou vocês. Jesus é o Salvador de vocês. Isso ele falava aos crentes de Colossos, para que vivam como um corpo, porque essas teologias também dividiam a igreja. Ele tem poder sobre os anjos, sobre os principados e potestades. Aquela galera estava adorando os anjos, né? Visões, coisas mirabolantes, como a gente vê um pouquinho na igreja hoje. Os anjos estão debaixo do poder de Deus. Todo principado e potestade estão debaixo do controle da mão de Cristo. E todos eles se sujeitam ao que foi triunfado na cruz do Calvário. A cruz é triunfante. Está escrito isso aqui. Eles estavam sendo lembrados da superioridade, e a carta de Colossos fala muito da superioridade, da suficiência de Jesus. Alguns dizem que ela lembra, de uma forma diminuta, a carta aos Hebreus. Hebreus fala abrangentemente, mas aqui há um compilado da superioridade de Jesus. A obra de Cristo triunfa sobre as ideias humanistas, helenistas, sobre os judaizantes que queriam trazer o antigo, queriam desconfigurar, desqualificar os crentes mais novos. Tudo isso fica para trás, e o apóstolo Paulo diz que são sombras, quando Jesus é o centro da nossa fé. É Ele quem veio, morreu e ressuscitou para nos dar uma nova história. Você conhece esse Jesus? Você consegue dar razão da tua fé? Se ali na porta da igreja você for parado por uma pessoa que nunca ouviu a Jesus, você consegue compartilhar ponta a ponta o evangelho puro e cristalino? Se você não sabe, você precisa aprender. Paulo faz isso aqui, ele estava dizendo, cara, olha para isso aqui, olha para isso. Da mesma forma que nós podemos pensar hoje e reconhecer que precisamos olhar também. Semana após semana nós estamos pregando sobre o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Domingo passado a gente ouviu Jesus quase de Gênesis até Apocalipse, né? Que bênção. Eu saí daqui falando, caramba, acho que eu nem sei pregar. A mensagem do Ela foi tão tremenda para mim que eu fiquei chocado. E o que você tem feito com isso? Porque se você não souber quem é Jesus, como você vai saber quando... Às vezes não estou nem pensando em você pregar para alguém, mas como é que você vai saber discernir o que é falso evangelho? O que é falácia do que é verdade se você não sabe quem é Jesus? Você fica pelo caminho. Irmãos, esse é o teu combate. Esse é o nosso combate. A gente combate a falsa verdade com a doutrina do verdadeiro Messias. Jovem, ele é maior do que o seu professor da faculdade que tem 2 doutorados, fala bonito, fala manso e quer desqualificar aquilo que ele é para você. Ele é maior do que o teu professor, ele é maior do que o teu político de estimação. Ele é maior do que os pastores que têm, dizendo mentiras, tentado diminuir quem é o nosso Salvador. Por isso é nele que você precisa confiar. É dele que você precisa aprender, irmãos. Jesus é incomparável. E a única forma de nós sobrevivermos à era da pós-verdade, ou à era da mentira, é sendo crente com as suas palavras dentro de nós. Não dá para ser crente sem as palavras dentro de nós. Quando Jesus ensinava de uma maneira muito poderosa o evangelho para aqueles 2 homens no caminho de Emaús, eles começaram a ver o evangelho sendo revelado e a palavra de Deus fala que as suas palavras queimavam dentro dos seus corações. Nós precisamos viver isso. Eu oro para que você saia daqui firme nessa convicção, trazendo, se você não tem mais a palavra de Deus para o centro daquilo que você faz, vive e é. Existem pessoas talvez aqui que não estejam vivendo isso. Talvez estejam se distanciando de Jesus porque estão bebendo em fontes envenenadas. Beba em fontes envenenadas. Você vai ser envenenado. E talvez, para onde a sua fé vai te levar? Talvez, será que você vai sobreviver? Ou talvez você esteja aqui hoje com uma vida espiritual apática, simplesmente porque você nunca procurou conhecer Cristo profundamente. E Ele é o autor e consumador da sua fé. Paulo diz que a firmeza da fé está nele. Como você vai ser firme sem conhecer aquele que te faz firme? Como você vai viver o Evangelho sem ler o Evangelho? Jesus precisa ser conhecido por você. Colossos precisava voltar o seu olhar para Jesus além do superficial. Volte o seu olhar para além do superficial hoje também. Aqueça a sua vida com chamas do Evangelho no seu coração, com a presença do Espírito Santo enchendo você enquanto você busca encontrá-lo nas linhas das Sagradas Escrituras. Eu creio que se você fizer isso, você será cheio de Deus. Como? Na palavra. Tem uma canção dos Arraias que diz, não fale que o conhece em cada esquina, se você não vive a palavra. Não fale que vive as suas ondas de fé e não na palavra. Que a palavra de Deus enche o seu coração e assim você viva uma vida digna, dignificada pela justificação do sangue de Cristo Jesus. Quando você diz eu não serei abalado, você só não será abalado se a palavra de Deus estiver dentro de você. Que a palavra de Deus esteja na sua mente e a chama do Espírito Santo dentro do seu coração. É a minha oração para você nessa noite. Se você está afastado de Deus, porque te falta a palavra, beba da fonte que Jesus disse para a mulher samaritana. Beba dele. E ele te fará recomeçar. Feche seus olhos.